Seja bem-vindo, você que está chegando por aqui, nós já vamos orar. E Deus estava colocando para mim uma palavra muito direcionada, uma palavra muito poderosa para falar com você, para comunicar com você aqui. Então, nós não vamos passar dias 100% bons. O dia ruim, ele chega. A Bíblia fala: quando passardes pelas águas, elas não te afogarão. E quando pelo fogo, eles não te queimarão. Então quer dizer, quando passarem, não é se passar, é quando passar. Isso significa que nós vamos ter dias maus, né? Mas basta para cada dia o seu mal, né? Então, um dia mau, ele sempre termina. Mas o que eu quero falar com você é algumas coisas que você não pode fazer no dia mau. Algumas coisas que você tem que tomar cuidado, que você não pode fazer no dia mau. Não estava programado, mas eu já vou falar uma primeira coisa aqui. Nós devemos tomar cuidado com as decisões no dia mau. Nós devemos tomar cuidado com decisões importantes que vão ter influência na nossa vida nos dias maus. Nos dias maus, muitas vezes nós não estamos com a clareza necessária, a clareza suficiente para decidir. Isso não é um medo, isso não é fugir de uma situação, não. Isso é a necessidade que nós entendemos, que nós precisamos ter sempre uma orientação de Deus sobre a nossa vida. Então, no dia mau, você não pode falar assim: eu vou jogar tudo para o alto, eu vou deixar tudo isso para lá, né? Não é bem assim. Nós precisamos sempre andar debaixo de orientação divina, de confirmações de Deus. Além então de tomar cuidado com as decisões que a gente toma, eu tenho 3 coisas aqui, né, que eu vou citar para você, que nós temos que ter cuidado no dia mau, e nós vamos orar. E eu sei que Deus hoje, Ele está preparando você para algum dia que você vai perceber que aquele dia você não está 100% bem, e como lidar com os dias maus, né? Ou então talvez você hoje está passando um dia mau. Talvez você teve Deus estava falando comigo aqui, pessoas que tiveram talvez uma discussão, pessoas que estão querendo uma mudança em alguma situação e não está vendo essa mudança. Então são expectativas que não acontecem por enquanto. Em tudo Deus tem um propósito. E eu sei que Deus está tocando. Deus estava me liberando uma unção aqui, liberando uma unção enquanto eu falava isso aqui. Então, dias maus, eles vêm, mas dias maus também passam. Esse dia mau vai passar. Basta para cada dia o seu mal. Não é porque hoje foi mal ou porque algum dia foi mal que vai continuar sendo tudo mal. Não. Deus, ele sempre é um Deus de uma coisa nova. Deus faz tudo novo pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aqui, a primeira coisa que nós temos que ter cuidado no dia mau é tomar cuidado com o que você fala sobre você. Olha o que diz aqui em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Só o começo do versículo. Diz assim: porque como o homem pensa em sua alma, ou como imaginou no seu coração, assim ele é. Como ele pensa em sua alma, nisso ele se torna. Então, no dia mau, às vezes vem uma imaginação. Às vezes vem uma imaginação e você acha que é sua. E aquilo muitas vezes é uma forma que o inimigo achou de encontrar, de atacar a sua mente. Então, se está vindo uma imaginação ruim sobre você, muitas vezes você acha que é uma imaginação sua. E é um ataque espiritual. É o inimigo lançando pensamentos, lançando imagens negativas, palavras negativas sobre você. Por quê? Porque ele quer levar você a fazer uma declaração. Dizer que você não consegue, dizer que você é um fraco, dizer que você não é capaz. Sendo que com Deus você consegue, sendo que a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Você não é forte por causa de você, mas por causa daquele que habita em você, por causa daquele que escolheu você, por causa daquele que ama você. É o amor dele que te sustenta, te capacita, né? E nós somos capacitados por quê? Porque a unção de Deus é quem nos capacita.
tem uma coisa que se chama, olha que interessante isso aqui, e já nós vamos orar. Então a primeira coisa, você não pode falar mal sobre você, né? Tem uma coisa que chama a síndrome do impostor. A síndrome do impostor, presta atenção nisso aqui. O que é a síndrome do impostor? É quando alguém, por exemplo, tem muitos frutos e faz uma coisa muito bem, mas ele não consegue valorizar aqueles frutos, né? Ele não consegue entender que aquilo é fruto do que Deus, por exemplo, tem na vida dele. Aplicando aqui para nós que temos procurado andar com Deus, né? Então, ele tem frutos, tem resultados, né? Tem os frutos ali, mas está sempre não consegue valorizar aquilo que Deus tem feito, né, na vida daquela pessoa. E você não pode, o inimigo não pode conseguir que você faça uma confissão negativa sobre você. Aqui em Filipenses 4, versículo 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, a Bíblia diz que nós somos criação de Deus, criados em Cristo Jesus para fazermos as boas obras que Ele de antemão preparou para nós as praticarmos. Então, você precisa se imaginar como Deus te imagina. Como discernir a alma e o espírito nesse caso? Você precisa entender que está vindo uma imagem negativa sobre você e essa não é uma imagem divina, não é uma revelação divina, ou é uma criação da mente humana, né? Ou diretamente é um ataque espiritual. Eu costumo dizer que tudo que é mal tem uma raiz no pecado. Então tudo que é mal, direta ou indiretamente, tem uma influência maligna, né? Então, no dia mal, tome cuidado com o que você fala. Agora, talvez você está falando, nossa, eu falei coisas negativas. Então, já está cancelado agora, essas coisas negativas estão canceladas no mundo espiritual. Cada palavra negativa que você disse, em momentos que você não estava bem ou em momentos de pressão, Deus está cancelando agora. Você crê, você recebe essa palavra, escreve aqui, Jesus está cancelando agora toda palavra negativa, toda palavra maldita, dita por mim ou dita por alguém a meu respeito. Faz tempo que eu não falo sobre o poder das palavras aqui, né? E um amigo me ensinou algo também, que ele estava falando que sobre as palavras o que vale também é a intenção, né? É a intenção. E isso é realmente muito verdade. A nossa intenção conta muito. Mas também, se nós falarmos algo por tempo suficiente, o nosso coração pode começar a crer. Por exemplo, se você começar a falar muito negativo sobre você, então isso pode afetar a sua autoestima. E a autoestima é algo muito importante, né? É claro que agora não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós andamos então debaixo da vontade de Deus para a nossa vida, representando Jesus para o mundo, né? Vivendo uma vida de renúncias para fazer aquilo que Deus quer para nós. Mas Deus quer que cada um de nós tenhamos confiança. E quando nós andamos com Ele, Ele também quer agir na nossa alma. Pessoas então que têm uma autoimagem negativa sobre si, eles não entendem que são uma criação de Deus. E como uma criação de Deus, você está na terra para representar Jesus. Você está na terra para representar Jesus. Então eu queria que você declarasse aí onde você está: eu sou forte. Fala assim: em Deus eu consigo passar por essa situação. Sabe, eu não posso, mas Deus pode. E eu tudo posso naquele que me fortalece. Fala algumas dessas coisas aí. Eu sou forte em Deus. Eu não sou capaz, mas Ele me capacita. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Agora, uma segunda coisa que você não deve falar num dia mau, e já nós vamos orar. Nós precisamos tomar cuidado com o que falamos sobre a sua casa. Sobre a sua casa. Então, presta muita atenção. Muitas vezes, em momentos de pressão, as pessoas falam mal sobre a sua própria casa, falam mal sobre as coisas mesmo ali de dentro da sua casa, e na verdade, a Bíblia fala que a morte e a vida estão no poder da língua.
Então, você não pode amaldiçoar sua própria casa. Eu estou falando também da casa física, estou falando também de bens materiais nesse momento, de coisas materiais. Por quê? Aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, quando falamos algo negativo sobre a nossa casa, aquilo pode acontecer uma batalha espiritual desnecessária. Ai, mas que exagero, né? Pois é, muitas vezes não é um exagero. Falar negativo, falar mal, é uma espécie de lançar, como se fosse lançar maldição. Então, no dia mal, é fácil murmurar, é fácil criticar o ambiente ao seu redor, né? É fácil criticar ali as coisas da sua casa. Eu lembrei que a minha avó falava assim: agora eu vou lavar os trem. Olha os trem aqui da casa. Então, as coisas da casa, ela falava os trem, né? Então, no dia mal é fácil criticar os trem da casa, os utensílios que você tem, o ambiente, né? Mas o que nós devemos fazer é declarar bênçãos sobre a nossa casa. A nossa casa é o nosso lugar de refúgio, é o lugar que Deus preparou para descansarmos um pouco, estarmos em família e nos preparar, né, para os desafios, para avançar, para vencer. Agora, aqui em João, no capítulo 14, versículo 27, já nós vamos orar, e eu vou falar a terceira coisa que você não pode fazer em um dia mau, e eu creio que isso está acrescentando muito para você. Nós precisamos profetizar a paz, mesmo no meio da tempestade. Aqui em João, capítulo 14, 27, diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Deus está liberando paz dentro da sua casa hoje. Nas últimas horas, Deus me deu algumas 3 visões, na verdade, né? 2 foi para pessoas que eu fui orar. Na verdade, foram 4 visões. E uma delas era um peso espiritual dentro de uma casa, né? Foram 4 visões. E algumas durante o culto, outras depois, enfim. E sabe, nós temos que tomar autoridade, e declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós devemos declarar a paz dentro da nossa casa, e a paz de Deus está reinando dentro da sua casa. Quando Deus libera uma palavra, é que Ele já está trabalhando naquela palavra, é que Deus já está agindo naquela palavra. Então você precisa colocar fé, que Deus está protegendo a sua casa, em nome de Jesus. Agora, presta atenção. Uma terceira coisa que temos que tomar cuidado nos dias maus, eu vou fazer um parênteses aqui: nós não podemos nos tornar pessoas negativas, pessoas sempre que pendem para coisas más. Isso pode trazer uma negatividade, né, para a nossa vida ou para a nossa casa. E quando nós oramos, Deus quebra tudo isso, né? E Deus vai nos guiar agora com uma sabedoria diferente, né? Agora, a terceira coisa: cuidado com o que você fala sobre a sua família. As palavras ditas pela sua família, em especial se você é alguém assim que tem uma autoridade na sua família, uma mãe, um pai, parece que não, mas essas palavras, eu poderia uma hora falar só sobre isso aqui, mas essas palavras têm muita influência. Essas palavras têm influência sobre a sua casa, sobre a sua família. Algumas mães e pais têm um costume de dizer sobre os filhos palavras negativas, falando: esse aí, eu vou ler um versículo aqui muito poderoso com você, e nós vamos orar. Eu não estou querendo falar, mas sabe, algumas mães e pais chamam o filho de coisas muito ruins. Esse filho aqui é isso, esse filho aqui é aquilo, né? Na igreja eu falei a palavra esses dias, é que eu acho que não pode muito falar aqui. Então, fica falando palavras negativas sobre os próprios filhos, né? E às vezes é um dia mau, ou às vezes também é que muitas vezes temos falta de sabedoria. Então, se pedimos sabedoria, o Senhor nos dá. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 13, eu já citei, mas vou citar de novo, que eu amo esse versículo. Tem um trecho ali que fala: cri, por isso falei. Então, as palavras que você fala sobre a sua família pode ter um impacto
por mais tempo do que você imagina. Pode ter um impacto duradouro. Então, você não pode permitir que um dia mau, ou que a frustração de um dia mau, ela te leve a declarar maldição ou falar coisas negativas, né, sobre aqueles que você ama. Isso é muito importante. Salmo 128, versículo 1 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, você tem que declarar que a sua família está nas mãos de Deus, profetizar coisas boas, profetizar o agir de Deus sobre a sua casa e não permitir que um dia mau venha te levar a falar negativo, a lançar até maldições sobre pessoas da sua família. Isso é muito sério, mas Deus está quebrando todo o mal aqui. Cada palavra que está sendo liberada aqui está sendo uma libertação dentro da sua casa. Olha aí, olha Deus tocando, olha Deus agindo aí na sua casa, agora, em nome de Jesus. Então, a Bíblia diz assim que a posteridade dos justos será abençoada. E eu quero profetizar a bênção de Deus sobre a sua família, a bênção de Deus sobre os seus descendentes, a bênção de Deus sobre a sua casa, em nome de Jesus. Então, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Os dias maus, eles passam. Agora, as palavras que você diz, elas podem ter um impacto duradouro. Então, como fazer para cancelar de verdade essas palavras, né? Eu já venho cancelando aqui com vocês, mas eu vou falar. A Bíblia diz que tem uma unção que quebra o jugo. E Deus agora está quebrando, está cancelando todo o poder dessas palavras negativas contra a sua vida. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro toda palavra de maldição dita por você ou dita por alguém a seu respeito, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Eu declaro essas palavras de maldição canceladas agora em nome de Jesus. Sabe? A morte e a vida estão diante de vocês. Escolha a vida, a Bíblia diz, né? Então, nos momentos difíceis, você precisa entender que Deus está no controle e Ele vai transformar esse mal para alguma coisa boa. Ele vai honrar a sua confiança nele. Olha o que diz aqui Romanos no capítulo 10, versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Então, você vai ver aqui que nas Escrituras tem uma conexão com o que você crê e você fala. Então, se você falar algo crendo, se você falar algo debaixo de uma forte emoção, isso poderia sim, trazer um impacto negativo. Trazer, na verdade, coisas muito ruins. Destruição, coisas muito ruins. Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer que Ele já cancelou todo o mal. E a presença de Deus está dentro da sua casa. Deus está junto com você. A presença de Deus está te protegendo. E só de você estar aqui, já considere que Deus está te trazendo aqui. Porque Ele te ama muito. Porque Ele vai te abençoar. Ele vai continuar te protegendo, te abençoando. Cada vez mais, em nome de Jesus. Eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida, proteção de Deus sobre você, em nome de Jesus. Se você não colocou, coloca aí, eu tenho o meu pedido de oração. Um dia ruim não pode te definir. Um dia ruim, ele vai passar, né? E dias ruins sempre passam. Então, não fale mal sobre você, não fale mal sobre a sua casa, e não fale mal sobre a sua família. A palavra mal já leva a pensar o quê? Maldição, né? Então Deus está quebrando agora toda maldição que entrou por palavras, que entrou por outro tipo de coisa também, seja ritual, seja o que for. Jesus tem o poder de cancelar. Eu declaro cancelado agora todo o mal, bata em retirada, em nome de Jesus. A presença de Deus agora começa a agir no quintal da sua casa, nos corredores da sua casa, do seu lar.
a presença de Deus agora é liberado, o sopro do Espírito Santo. Jesus está soprando, isso é bíblico, Jesus está soprando dentro da sua casa agora, dentro da sua mente, recebe do poder do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. No romper da manhã, Deus está fazendo milagres. No romper da manhã, Deus tem algo novo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Eu declaro você e a sua descendência abençoados em nome de Jesus. Tão somente tu não seja rebelde contra o Senhor, porque tirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Continua firme com Jesus. Continua na presença de Jesus. Ele tem muita coisa para realizar na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Que especial. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora, eu vou orar por curas e milagres aqui hoje. Deus está fazendo algo. Deus está movendo no sobrenatural. Deus está vindo com muita pressa, com muita força em seu favor, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, a tua misericórdia tem nos sustentado. Nós não podemos nada sem o Senhor, sem a sua presença, e nós reconhecemos agora a nossa pequenez. Nós reconhecemos agora que nós passamos por dias maus, mas é a tua mão que tem nos sustentado. No dia mau, tem uma tendência de falarmos palavras negativas. No dia mau, nós temos uma tendência de falar negativo sobre as pessoas, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Mas obrigado, porque o Senhor é um Deus misericordioso. E a tua graça, a tua misericórdia nos alcança agora. Libera agora a tua unção, libera agora o seu poder. Pai, que seja um tempo de realizações, que seja um tempo de alegria, que seja um tempo de propósito. Unja a vida de cada um aqui. Libera a tua unção sobre a vida de cada um aqui. Libera a unção de capacitação sobre a vida de cada um aqui para viverem uma vida no seu poder, para andarem no seu poder, para andarem na sua presença, em nome de Jesus. Libera a tua presença agora, libera a tua unção agora, libera o seu poder agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem uma unção aí que desceu, ó, do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Nessa poderosa oração está sendo liberada a poderosa unção do Espírito Santo. E a unção do Espírito Santo vai ter um impacto sobre a sua vida. Você vai começar a falar diferente. Deus cada vez mais está te capacitando. Deus cada vez mais Ele está agindo na sua vida. Ele está agindo no seu interior. E você e a sua casa, eu declaro abençoados. Eu declaro o futuro da sua casa, guardado, direcionado pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Eu vi o Senhor dizendo alguém que está com algum problema nos músculos, alguém que está com problema de torcicolo. Eu vi o Senhor dizendo alguém que está com problema. Eu vi como se fosse algo nos músculos que vai pelo braço, que vai pelas costas. Eu declaro cura dos músculos agora em nome de Jesus. Tem gente aqui que vai perceber que Jesus também cura de torcicolo. Eu declaro cura em nome de Jesus. E Deus também está agindo na sua alma. Deus está agindo na razão disso, né? Talvez você só dormiu mesmo de mau jeito, mas tem coisas aí que também tem alguma questão de alma por trás, né? E eu declaro o Espírito Santo agindo de uma maneira muito poderosa em seu favor, em nome de Jesus. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então continua andando na presença de Jesus. Tem uma alegria, tem uma bênção, tem uma surpresa de Deus para você. Você está ouvindo isso? No dia mau, a tua mão vai me guardar. No dia mau, o Senhor me sustentará. No dia mau, o meu Deus me guardará. Escreve aí: no dia mau, o meu Deus me guardará, em nome de Jesus. Gente, que especial. Estamos sempre aqui, 5h30 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, tá bom? Ative aqui o sininho das notificações e compartilhe essa palavra com alguém, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro, até lá. E vem aí a live profética
Deus vai anunciar. Até lá!